A casa se erguia imponente, lançando uma sombra longa e assustadora. Sua presença era quase ameaçadora, uma sentinela silenciosa que observava o bairro. Era antiga, com tinta descascando e tábuas do chão que rangiam. As paredes pareciam sussurrar histórias do passado, contos de famílias que partiram há muito tempo. Mas era nossa. Minha família e eu nos mudamos cheios de esperança, animados por um novo começo. Imaginávamos o eco de risos pelos corredores, memórias sendo criadas em cada canto. Não sabíamos que o medo também morava ali. Ele espreitava nas sombras, esperando o momento certo para se revelar. Os primeiros dias foram normais, desempacotando caixas, organizando móveis, transformando a casa em nosso lar. Penduramos quadros, arrumamos a cozinha e até plantamos flores no jardim. Mas algo parecia estranho, uma frieza que pairava no ar. Era como se a própria casa estivesse expirando um frio que penetrava em nossos ossos. Então o sol se pôs e a casa ganhou vida. As paredes pareciam se fechar e as sombras se alongavam, ficando mais escuras. Começou sutilmente, uma tábua do chão rangendo sem peso algum. O som era fraco, quase imperceptível, mas estava lá. O farfalhar de coisas invisíveis nas paredes. Era como se a casa tivesse vida própria, um mundo oculto por trás do gesso e da tinta. Nós ignoramos, pensando ser apenas a casa antiga se acomodando. Estávamos errados. Os ruídos ficaram mais altos, mais insistentes, como se exigissem nossa atenção. Uma noite, um som cortou o silêncio, um baque alto vindo do sótão. Era um som que não podia ser ignorado, um chamado para investigar. Foi seguido por um arrastar, como passos no chão. O som era deliberado, proposital, como se alguém ou algo estivesse se movendo com intenção. O medo, frio e afiado, me atravessou. Não estávamos sozinhos. A constatação veio como um choque, uma certeza arrepiante de que estávamos dividindo nossa casa com uma presença invisível. A casa, antes um símbolo de esperança e novos começos, havia se tornado um lugar de medo e incerteza. Minha esposa, Sara, tentou manter a calma. É só o vento, ela disse com a voz trêmula. Mas as janelas estavam fechadas, o ar parado. Os sons continuaram a cada noite, ficando mais ousados. Uma noite, enquanto colocávamos nossa filha, Lily, na cama, ouvimos novamente. Um grunhido baixo, gutural e ameaçador ecoou da porta do sótão. Lily se agarrou a mim, seus olhos arregalados de terror. Peguei uma lanterna pesada e caminhei em direção à porta do sótão. Meu coração batia forte no peito, cada passo ecoando no silêncio. Quando estendi a mão para a maçaneta, o grunhido parou. Silêncio. Naquela noite, o sono nos escapava. Cada rangido da casa, cada sopro de vento nos causava arrepios na espinha. Ficamos acordados, ouvindo a escuridão, nos preparando para o desconhecido. Pela manhã, procurei no sótão. Teias de aranha cobriam caixas empoeiradas, mas não havia sinal de qualquer invasão. O sótão estava vazio, mas o medo persistia, mais pesado que o ar carregado de poeira. Tentamos ignorar os sons, fingir que não eram reais, mas a casa não nos deixava esquecer. Era como uma coisa viva, brincando conosco, nos lembrando de que não éramos bem-vindos. Uma tarde, enquanto explorava o sótão, descobri um pequeno alçapão escondido em um canto escuro. O sótão era um lugar que eu raramente me aventurava, cheio de memórias esquecidas e relíquias empoeiradas do passado. Mas naquele dia, algo me atraiu para aquele canto em particular. Era velho, a madeira podre e coberta de teias de aranha. O alçapão parecia antigo, como se não fosse tocado há décadas, talvez até séculos. O ar ao redor parecia diferente, mais pesado, como se guardasse segredos esperando para serem descobertos. A curiosidade me corroía, incitando-me a abri-lo.
Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo significativo estava por baixo. Minha mente corria com as possibilidades. Tesouros escondidos, quartos esquecidos ou talvez algo mais sinistro. Hesitante, levantei o alçapão. A madeira rangeu e gemeu, resistindo aos meus esforços como se estivesse viva. Meu coração batia forte no peito, uma mistura de excitação e medo. Um odor mofado e sufocante emanou, como o hálito de uma tumba. O cheiro era insuportável, uma mistura pungente de decomposição e umidade que fez meus olhos lacrimejarem e meu estômago revirar. Olhei para dentro, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. A escuridão parecia engolir a luz, um abismo que guardava seus segredos com força. Esforcei meus olhos, na esperança de vislumbrar o que havia abaixo. Um arrepio percorreu minha espinha, sussurrando avisos que eu não podia ignorar. Meus instintos gritavam para eu fechar o alçapão e ir embora, mas minha curiosidade era mais forte. Senti uma estranha compulsão por explorar mais. Naquela noite, os ruídos estavam mais próximos, mais furiosos. A casa parecia ganhar vida com sons, rangidos, gemidos e sussurros que ecoavam pelos corredores. Era como se as próprias paredes estivessem tentando se comunicar conosco. Batidas nas paredes, sons de arranhões bem acima de nossas cabeças. Os ruídos eram implacáveis, ficando mais altos e insistentes a cada momento que passava. Parecia que algo estava tentando romper. Nós nos amontoamos. O medo era uma presença tangível na sala. Cada rangido e gemido enviava arrepios por nossas espinhas. Nos agarramos uns aos outros, buscando conforto em nosso terror compartilhado. A casa estava viva e furiosa. Parecia que tínhamos perturbado algo antigo e poderoso, algo que não queria ser encontrado. O ar era denso de tensão e sabíamos que não estávamos sozinhos. Desesperados por respostas, pesquisamos a história da casa. A bibliotecária local, uma senhora gentil com olhos sábios, nos mostrou antigos recortes de jornal. Nosso sangue gelou. A casa tinha um passado sombrio. Moradores anteriores relataram experiências semelhantes, ruídos estranhos, pontos frios e a sensação de estar sendo observado. Uma família chegou a fugir no meio da noite, abandonando todos os seus bens. O último recorte foi o mais perturbador. Detalhava o desaparecimento de um menino que morava em nossa casa. Ele foi visto pela última vez brincando no sótão. Seu corpo nunca foi encontrado. Os recortes de jornal confirmaram nossos piores medos. A casa não era apenas velha, era mal assombrada. Algo maligno espreitava no sótão, algo que se alimentava do medo e sussurrava no escuro. Não podíamos ficar lá. Fizemos as malas, nossos movimentos frenéticos e desesperados. Quando estávamos saindo, olhei para trás para a casa, suas janelas, como olhos vazios nos observando partir. Mas era tarde demais. A casa, a entidade, seja lá o que for, já havia se apegado a nós. Nós tínhamos aberto a porta, e agora ela estava livre para nos seguir. Os ruídos nos seguiram, para nossa nova casa, para nossos sonhos, para os cantos silenciosos de nossas mentes. Tentamos de tudo para nos livrar da assombração. Rituais de limpeza, orações, até a bênção de um padre. Nada funcionou. A entidade era implacável. Ela sussurrava nossos nomes no meio da noite, movia objetos pela casa e nos deixava com a sensação de estarmos sendo constantemente observados. Estávamos vivendo um pesadelo e não havia escapatória. Certa noite, acordei e encontrei Lily sonâmbula, caminhando em direção à porta do sótão. Seus olhos estavam vazios, seu rosto pálido e sem emoção. Ela estava indo direto para o alçapão, atraída por uma força invisível. O pânico me dominou. Agarrei Lily, puxando-a para longe da porta. Ao fazer isso, a porta do sótão se abriu com um estrondo ensurdecedor, revelando um vórtice rodopiante de escuridão.
E então eu vi. Um rosto emergiu da escuridão, uma máscara grotesca de raiva e tristeza. Era o rosto de um menino, seus olhos cheios de uma dor antiga. O menino, a entidade, falou. Sua voz era um sussurro rouco, cheio de saudade e desespero. Ele nos disse que estava preso, incapaz de seguir em frente. Ele precisava da nossa ajuda. Ouvimos a história do menino. Ele estava brincando no sótão quando caiu pelo alçapão, quebrando o pescoço. Seu espírito permaneceu preso à casa, incapaz de encontrar paz. Ele não queria nos assustar, ele disse. Ele estava apenas sozinho, desesperado para que alguém ouvisse sua história. Ele queria nossa ajuda para encontrar seu descanso. Estávamos diante de uma escolha: fugir do medo que nos assombrava ou ajudar a alma perdida presa em nossa casa. Naquele momento, olhando para os olhos tristes do menino, nós soubemos o que tínhamos que fazer. Passamos semanas pesquisando a história da casa, mergulhando em arquivos e registros antigos. Todas as noites, nos reuníamos ao redor da mesa da sala de jantar, examinando pilhas de documentos e fotografias, na esperança de descobrir os segredos que estavam escondidos dentro dessas paredes. Nossa curiosidade nos levou a uma velha fotografia em preto e branco de um menino. Seus olhos pareciam contar uma história que esperava para ser descoberta. Sentimos uma conexão, um desejo de aprender mais sobre ele e sua morte prematura. Finalmente, depois de incontáveis horas de pesquisa, encontramos seu nome, Samuel. Foi um momento de revelação, uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Samuel não era mais apenas uma presença fantasmagórica. Ele era uma pessoa com um nome, uma história e uma história que precisava ser contada. E com um nome veio uma história, uma família, um passado. Rastreamos sua linhagem, juntando os fragmentos de sua vida. Cada fotografia, cada documento adicionava profundidade à história de Samuel, pintando o quadro de uma vida que já foi vibrante e cheia de promessas. Entramos em contato com os parentes vivos de Samuel, compartilhamos sua história e aprendemos mais sobre o menino que morava em nossa casa. As conversas foram emocionantes, repletas de lágrimas e lembranças. Foi uma jornada de conexão, unindo o passado e o presente. Juntos, organizamos um enterro adequado. Foi uma cerimônia solene, um momento de encerramento para Samuel e sua família. A lápide foi preparada com cuidado, um lugar de descanso final para uma alma que vagou por muito tempo. Enquanto estávamos em seu túmulo, uma sensação de paz nos envolveu. O ar parecia mais leve, como se um fardo pesado tivesse sido retirado. Sabíamos que Samuel finalmente estava descansando, seu espírito não estava mais preso à casa. O cemitério estava banhado pela luz do sol, um lugar tranquilo e sereno. Sentimos uma sensação de alívio, sabendo que tínhamos feito o que era certo por Samuel. Os pássaros cantavam e o mundo parecia um pouco mais brilhante. De volta à casa, o peso opressivo sumiu. Os quartos antes escuros e intimidadores agora eram claros e convidativos. Os ruídos que antes nos assombravam cessaram e os pontos frios desapareceram. Nossa casa parecia um santuário mais uma vez. Samuel estava finalmente em paz, mas sua presença permaneceu, uma suave lembrança do passado. Podíamos senti-lo nos momentos silenciosos, um sussurro na brisa, uma luz suave no sótão. Ele era parte de nossa casa, um guardião de certa forma. Algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser totalmente fechadas. A história de Samuel havia se tornado parte da nossa, um capítulo na história da nossa casa. As sombras no corredor não pareciam mais ameaçadoras, eram uma prova da vida que um dia existiu. Ainda moramos na casa, mas não estamos mais sozinhos. A memória de Samuel é uma presença reconfortante, uma lembrança do mundo invisível que existe além do nosso. Nossa família cresceu, não apenas em número, mas em compreensão e compaixão.
Seguimos nosso dia a dia com uma sensação de calma, sabendo que dividimos nossa casa com a memória de um menino perdido. As sombras sutis não são mais sinistras, elas são parte da nossa história, um testemunho da jornada que empreendemos. Compartilhamos nossa casa com a memória de um menino perdido, uma lembrança constante do mundo invisível que existe além do nosso. Sua história agora está entrelaçada com a nossa, um legado que carregaremos adiante. Enquanto a névoa se instala sobre nosso bairro e o crepúsculo desce, sentimos uma sensação de conexão com o passado. A presença de Samuel é um lembrete gentil de que nunca estamos realmente sozinhos e que o mundo invisível está sempre a um passo de distância. Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida. Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo, garantir sustos e boas risadas, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo. Confia, você não vai se arrepender.